Meus irmãos e amigos, agradecemos por acessar nosso canal. Peço licença para usar por minuto seu precioso tempo para estudarmos a palavra de Deus. Eu creio que vale a pena, não é? Meditaremos hoje no seguinte tema: consequências do pecado. Para tanto, embasaremos nossa palavra no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 3, versos 6 a 10, na versão Almeida, revista e corrigida. Verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas, costuraram, folhas de figueira e fizeram para si aventais. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, à tardinha, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Verso 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. O homem foi criado perfeito. A cada passo da criação, a narrativa de Gênesis registra: e viu Deus que era bom. Ao final da obra criadora, a Bíblia diz: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, em estado de inocência, mas também com senso de responsabilidade moral. Entretanto, a obra perfeita foi poluída, consternada, manchada, maculada pela rebelião do homem com Deus. Rebelião essa que a Bíblia chama de pecado. A palavra de Deus faz uso de palavras diversas para referir-se ao pecado. Todas elas têm em comum, entretanto, a ideia da infidelidade a Deus e da insuficiência do homem diante de Deus santo e justo. No dicionário de teologia do Novo Testamento, W. Glitter, lemos o seguinte: o conceito de pecado abrange toda a gama de fracassos humanos, desde a transgressão de um único mandamento até a ruína da totalidade da existência de uma pessoa. Grande definição. Grande ou pequeno, aos nossos olhos, o pecado será sempre rebelião contra Deus, ainda que na prática dele envolvemos a agressão a outras pessoas. Por exemplo, na palavra contada por Jesus sobre o filho pródigo, ele reconhece a sua falta que era contra ele, contra o pai, quando ele diz: pequei contra o céu diante de ti. Lucas 15, 21. A Bíblia diz que a serpente, ela, de todos os animais do campo, a mais sagaz, o mais astuto dos animais. Gênesis 3, verso 1. No episódio do Éden, ela se torna o instrumento de Satanás, o real tentador. Veja que a Bíblia diz: e precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, verso 9. O diabo não seria quem é se não escolhesse para seu instrumento algo que produzisse forte impressão sobre o ser humano. Harvey, ministro e escritor religioso, assinala que alguns têm crido que originalmente a serpente caminhava erguida e era muito formosa. O ser que por sua natureza seria o mais apropriado para converter-se em instrumento de Satanás. Creio que Harvey, ao fazer tal afirmativa, ele baseia-se em Gênesis 3,14, que diz: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as bestas e todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias
da tua vida. Gênesis capítulo 3, verso 14. Depois de enredada pelo diálogo com o tentador, a mulher viu com outros olhos o fruto diante dela. Ele parecia bom e nutritivo, sem agrotóxico, agradável ao paladar, muito atraente. Além disso, ele daria sabedoria e entendimento. Que mal haveria em provar dele? Eva, porém, esqueceu-se que o mal não estava no fruto, mas na desobediência a Deus. Não resistindo, a mulher comeu do fruto e deu ao homem, e ele também comeu. Sou casado há cerca de 40 anos. Amo deveras minha mulher. Alguns alimentos que ela gosta, come sabendo que não são tão saudáveis, apesar de serem tentadores. Não como e ela nunca me obrigou a comer. Mesmo se desse, rejeitaria. Adão comeu porque quis. Ele podia ter rejeitado. Resumindo, as consequências do pecado foram, primeiro, perda da inocência. Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Gênesis 3:7. A nudez não os incomodava, até que a malícia gerada pelo pecado subiu ao coração do primeiro casal. Com a perda da inocência, vai-se também a pureza inicial e a perfeição com que o homem foi criado. Em segundo lugar, separação de Deus. Esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus. Gênesis 3:8. Deus havia dito que o homem morreria no dia em que comesse do fruto proibido. Morte é separação. E ela chegou quando o homem e sua mulher tomam a iniciativa de esconderem-se de Deus entre as árvores do aprazível jardim. Terceiro, ouvi a sua voz e tive medo. Gênesis 3:10. Todo medo é resultado do pecado. Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. De Deus o homem jamais deveria ter medo, pois que o Senhor é Deus de amor. É o pecado que faz o homem ter medo de Deus. Quarto, a perda do paraíso. O Senhor Deus, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden. Gênesis 3:23. O paraíso foi formado pela inteira e total felicidade do homem, mas ele perde essa excelsa felicidade. Na verdade, pelo pecado, é o próprio homem quem se lança fora do paraíso, desobedecendo a lei de Deus e sofrendo as consequências dela. Não brinquemos com o pecado. Fujamos dele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que o pecado jamais seja uma prática constante em nossa vida. Pecamos, erramos, mas que o pecado seja apenas um acidente de percurso na vida do cristão. Que ele busque do Senhor forças, que o Espírito Santo seja aquele que vai evitar, que vai desviá-lo do pecado. Em nome de Jesus, amém.